Fazer um tutorial, gente, de maquiagem. Mentira. A gente vai continuar falando de sustentabilidade. Como que a gente comunica se um produto é sustentável? Como é que a gente fala se a empresa é sustentável? Será que é? Vamos lá. Gabizeira, volta pra live também. Muita coisa para falar. Outra coisa, a Gabi mandou uma mensagem, eu vou ter que olhar aqui. Mana, eu aceito mais o que na perspectiva do empreendedor? Gabi, volta pra live, Gabi. Bom, vamos lá. Se um produto com PET é sustentável ou não. Bom, eu tenho muita resistência em usar nomenclaturas. Eu acho que aquilo que a gente começou falando na outra live, eu acho que mesmo sendo um termo reconhecido lá atrás, que a gente já entendeu que, tipo, não tá dando certo, a gente tá seguindo pelo caminho errado, né? É um termo relativamente novo quando a gente fala no sentido popular, né? De conseguir hoje estar em mais espaços. Você chega no mercado, tem o corredor verde, produtos sustentáveis. Você chega na farmácia, tem, né? Então Eita, eu acho que... Pois é. Então, assim, a gente já começa a entender que está mais popular, mais acessível, digamos assim. A fala fica mais fácil, né? E eu acho isso super perigoso, porque no momento que a gente ainda está entendendo o que é sustentabilidade, né, que tem níveis e paridades muito relativas para cada pessoa, lógico que se a gente for pegar de uma maneira muito clínica, muito instrumentalizada, a gente sabe que a gente precisa estar num nível aqui para conseguir implementar a sustentabilidade e fazer dar conta de consertar todos os erros que a gente cometeu, né? A gente sabe, aquilo que a gente até já conversou, né? A gente sabe que numa questão... tá, né? Na verdade, isso aí que a gente quer agora, depois de anos que a gente está estudando isso, o que a gente não quer mais sustentar esse modelo, a gente quer regenerar. Por isso Exatamente. começou a ficar incômodo para nós, porque a gente já Não, entendeu que sustentar não resolve, né? não, a gente já chegou num ponto que, assim, que é uma coisa que eu sempre tenho, acho que eu tenho sempre essa inquietação e tento não romantizar a história exatamente por isso. A gente chegou num ponto que não dá para fazer melhor, né? Que não dá para fazer bonitinho. Tipo, se não resolver, acabou, né? Isso é um fato. Eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa consciência enfim, tá ali, né? Tá lá batendo na nossa porta. Mas eu também entendo que a gente está no momento que isso não necessariamente chega para todas as pessoas das mesmas formas, tanto para quem produz quanto para quem consome, né? E não estou falando que é certo, mas é uma realidade posta, né? É fato. Inclusive, é um dos meus maiores questionamentos, trazendo para a minha bolha de educação, que a gente não discute sobre isso dentro da sala de aula, né? Eu estava dando aulas esses dias. Não tem. É tipo disciplina de 6 meses ou alguma coisa ali, vão passando para a gente discutir de uma maneira muito vaga. Né? Então, como é que a gente está pensando em radicalizar se a gente não está nem na base, né? Então, assim, voltando, aterrissando para a pergunta que você fez e tudo mais, eu acho? Não acho. Eu praticamente tenho muita resistência em falar sobre qualquer coisa que seja sustentável. Acho que foi por isso que quando eu pensei no guia, que ele começou a ser pensado em 2018 e que hoje eu já olho para ele de outras formas, né? Senso crítico, a gente vai sempre avaliando e tal. Também hoje já questiono um pouco o nome, como você falou, já penso. Hoje eu já penso até se eu faria, de repente, eu tô com a segunda edição meio que na gaveta, mas eu já penso se eu faria ou não, porque eu já fico com aquele conflito interno de, ao mesmo tempo que eu acho incrível várias marcas que estão lá, e conheço mesmo, porque todas que estão lá eu conheci, né? Eu não fui e resgatei no Instagram, eu conheci. E eu fico sempre com esse dilema de, puta, ao mesmo tempo que são projetos incríveis, eu vou fazer um guia que fala, tipo, compre para marcas, e nessa lógica de venda que vai totalmente ao contrário do próprio preceito do que seria ser sustentável. Né? Então, esses dilemas são muito complexos. Mas, aí, Como é pegando essa relação do pet, do que é ou não, que eu não consigo... você falou de vários dilemas, entrou até a Patrícia aqui, ela tem um produto que está ganhando
ela tá concorrendo aí a um prêmio, que eu acho que é um investimento, na verdade, até. Então, assim, e se a gente, ao invés de colocar esse sustentável, como se ele resumisse tudo que a gente faz, a gente contasse melhor o que a gente faz, né? Ao invés de Exatamente. simplesmente, porque assim, o grande erro que eu vejo, o maior erro que eu vejo, é assim, você vê lá, a marca falou alguma coisa, aí você vai acompanhando. Aí ela só fala aquilo. Ah, é sustentável, é sustentável. Aí eu já fiz várias consultorias gratuitas, porque a pessoa queria fazer parceria comigo, cara, né? A pessoa queria fazer parceria comigo, com a marca, sei lá. E aí a gente vende produtos sustentáveis. Eu falei, que legal, o que é sustentabilidade para vocês? Aí ia ver, né? Teve esse caso, por exemplo, era uma empresa que vendia uma série de produtos de silicone, tudo de silicone. Aí eu falei, legal, né? E o que é sustentável para você? Aí fiquei uma hora no telefone com a pessoa, né? E aí eu dei uma aula para ela do que era sustentabilidade para mim. E Sim, a pessoa continuou, ele, né? Já estou entregando aqui. A pessoa continuou vendendo aquilo como se fosse sustentável, sim, entendeu? exatamente. Sustentável ou é algo que está reduzindo o uso de descartáveis? Sim. Então, assim, Então, explica o que é sustentável, pelo amor de Deus, para, né? exatamente. E aí nessa polêmica do PET, Pet. eu não acho que seja a melhor matéria-prima, principalmente se ela está sendo colocada como outros fios, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar de uma maneira muito radical, nenhuma matéria-prima que é feita em composição com outros fios vai ser legal, porque esse processo de desmanche, né, vai ser muito, enfim, ele não vai conseguir acontecer, a gente não vai conseguir Não reciclar. existe. Não existe. Eu falei ontem com o Jonas da Retalhar. Ele trabalha com isso. Exatamente. Ele falou, não tem. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu faço com as calcinhas que eu fico mandando e-mail para os fabricantes, as marcas? Ninguém quer saber de mim porque o resíduo é deles. Eu usei, mas Exatamente. devolver. E ele falou, Dani, não tem o que fazer. E aí, olha só, para a gente entender a sustentabilidade dos tecidos mistos, né? E sem fechar a questão, porque eu acho que a Júlia tem mais coisas, mas assim, olha o dado que ele trouxe. Vamos supor uma camiseta, vou supor camiseta, que fica em contato com a sua pele, tá? Uma camiseta que fica em contato, você vai usar direto e vai lavar muito, né? Sim. Camiseta sua vai lavar muito, fica em contato com a sua pele. PET foi criado para ficar em contato com a pele? Acho Pois que, é, que é acho que um não. dos maiores, que inclusive é uma das principais discussões, né? Que na verdade o PET ele não é feito com poliéster reciclado, ele é feito com garrafa PET. É. Bom, essa é uma questão. Pode ser que seja de poliéster, a gente tem milhões de coisas de poliéster. Aqui tudo, acho que é tudo também de poliéster. Mas Sim. aí o que acontece? Você põe na máquina de desfibrar, né? De separar as fibras para formar um novo fio, vira pó e pode estragar a máquina do cara da recicladora. Sim. Esse cara, para mandar essa porcaria para um aterro, ele paga R$ 1,50 o quilo. Para você fazer um processo de lavagem, para depois fazer a reciclagem do fio e criar um tecido novo, by reciclagem, no mínimo, só a lavagem, R$ 3 o quilo. Então não é sustentável, porque não dá para fazer, a conta não fecha, então não é sustentável. Por isso que é uma matéria, é um material, é uma matéria-prima que vai ficar no lixão, no aterro, enfim, não tem esse interesse. Agora, a gente encerra a questão com isso, você acha ou não? Então, na verdade, não, eu queria trazer alguns recortes, assim, porque a gente tem muita marca que usa o PET, Sim, né? E eu não vou nem ser o anjinho e o demônio, sabe? É sim. um processo muito complexo, por vários motivos, assim. Eu não demonizo todas as marcas que usam, tanto que tem algumas marcas que têm o PET, que estão no guia, e que eu conheci o trabalho, porque de alguma forma eu entendo que às vezes é uma porta de entrada para algumas marcas que estão tentando entender como comprar uma outra matéria-prima, que Na em camiseta? teoria, algumas sim, mas a maioria em acessórios ou produtos que você tem uma manutenção menor, que é uma coisa que eu acho interessante. Então, por exemplo, marcas de mochila, de tênis, de, enfim, qualquer calçado, ou aquelas Aquele questionamento que a gente casaco. era um casaco, né? Quantas vezes você lava o casaco? Eu, uma vez a cada 5 anos, um casaco daquele que ela mostrou, que
sei lá, mesmo se for um muito de muito uso, você não vai lavar que nem você lava uma calcinha toda hora. Isso, isso. Eu acho que não é, a gente não quer demonizar, mas a gente quer que a gente tenha um senso crítico, né? E não assim, estou com um pet aqui, faço Isso meia tem, dúzia de camisetas e sou sustentável. Não, você não é sustentável. Eu acho que é um não sei, caminho. eu não sei se é, não sou ninguém para falar, entendeu? Tipo, eu sou a consumidora Daniela, eu na minha análise, né? Sim, Depende. A melhor sim. resposta que eu posso dizer é depende. É um casaco de chuva, que não sei o Uhum, quê. Então, tem tudo a ver ele ter esse material. Não vou lavar nunca, entendeu? sim. E papapá. Aí, beleza. Aí você coloca lá e explica, fala, olha, a gente usa PET na composição, porque aí a gente tem isso com uma cooperativa que coleta, ou seja, dá renda Isso, para um catador, a gente faz isso, a gente faz aqui, conta a história. E aí, exatamente. agora, eu como uma consumidora com os meus padrões críticos, vou entrar e vou falar, bom, legal. Se eu for entrar nessa empresa como uma consultora, já é um outro olhar, né? Sim, 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 exatamente. Eu acho que é esse o processo. Né? Me conta a história inteira. Deixa eu entender. Isso. É isso, assim, sabe? Eu acho que a gente está num ponto que é muito difícil. Eu vejo assim, as pessoas elas estão, as pessoas marcas, tá? Os consumidor, pessoas consumidoras, que eu acho que também usar a palavra só consumidores parece que você divide o mundo entre quem quer vender e quem quer comprar, né? Que bosta, né? Tipo, não. Mas assim, eu vejo muito as marcas, elas estão assim numa ansiedade muito grande de tipo, quero um checklist para eu poder abrir minha marca sustentável. Já nem abre, porque já está começando errado, entendeu? Porque primeiro que esse checklist não existe. A gente tem, obviamente, a gente tem tecnicamente várias formas da gente conseguir aí compreender. Tem os ODS, que são um amparo assim muito legal para a gente ter, né, do que a gente precisa implementar. Tem todos esses relatórios que a Gabi trouxe, né, que tem relações muito legais. Tem um mais recente da Kate Fletcher, que ela questiona muito isso e dá algumas práticas realmente mais efetivas. Mas assim, não existe um checklist pré-pronto que você vai fazer o download e vai falar, opa, legal, agora eu posso abrir aqui minha marquinha e tá tudo certo. Mas nas certificações tem. Nas certificações tem Sim, list. Então vai lá, faz sim, list, certifica. Eu já sei que até aquele ponto você foi, como o que ela sim. trouxe, entendeu? Mas eu também via que é uma coisa que eu não sei se você concorda comigo. Eu sou super a favor também, exatamente por conta dos critérios, mas eu também vejo algumas marcas que ainda não conseguem pagar uma certificação. Mas aí são escolhas, né, Júlia? Então, assim, Sim, a pequena, ela não precisa ter a certificação se ela faz e ela comunica exatamente. de forma. Porque Que a é o que pequena acontece. senta do lado da dona Uhum, e eles contam a história pra gente e aí você fala, beleza, vou levar. É isso que isso. acontece na marca pequena, né? Que é o que aconteceu quando eu estava desenvolvendo o próprio guia, né? Tanto que tem marcas que são conhecidas no mercado, mas que eu não coloquei no guia, porque a pessoa não conseguiu me dar uma resposta clara no e-mail para um primeiro contato, para me É, contar essa história, porque também tem isso, uma rede ou um site, se você pagar para desenvolver um bom site, você coloca o que você quiser, se né? quiser. Você conta a história que você quiser, faz um belo vídeo institucional, né? Isso é muito fácil. A gente tem um monte de gente fazendo isso pela rede. Mas e aí, se eu sentar junto e te perguntar, você sabe me contar? Você sabe principalmente ser verdadeiro o suficiente de falar, olha, eu consigo fazer até aqui eu não consigo. Ou uma marca que eu gosto muito, que eu até fiz um papo no meu canal, da Marina, que é da Única, que é uma marca super pequena, a confecção dela é no Bom Retiro, ela não usa todas as matérias-primas tidas como mais sustentáveis ainda, mas, cara, você senta com ela e conversa com ela, você percebe que ela tem na cabeça dela muito claro determinadas práticas, né, com relação a pagamento de mão de obra, de uma maneira muito mais justa do que a que é praticado ali, todo o cuidado com o resíduo que ela gera em levar para uma recicladora, enfim, e dar a destinação correta. Então, isso para mim é uma marca que está no caminho da sustentabilidade,
sabe? Não é sempre... Porque também tem isso, eu acho que se você for uma marca que você tem um bom capital de giro, você comprar todas as matérias-primas tidas como sustentáveis ou comprar todas as certificações e as suas práticas internas não serem legais, para mim vai tudo por terra do mesmo jeito. Você, de repente, não desenvolver profissionais internos, você não pagar de forma justa, você não trabalhar com a pluralidade de pessoas, né? Então, assim... Não é para você não desistir do guia, viu? É para você continuar fazendo, porque tem gente, eu também acho, Júlia, eu acho que tem muita gente que me procura que não sabe nem o beabá, assim. Cara, o que é sustentabilidade? Todo mundo falando nisso. Eu sei que eu também sou responsável, eu quero entrar nessa brincadeira. Com onde eu começo? Então, o guia, eu acho que é para essas pessoas que ainda não têm um norte, sabe? Ainda não criaram seus próprios critérios. E um outro comentário também que eu Sim. acho importantíssimo é que a Djane Jobim falou: transparência é tudo, né? Sim, transparência é tudo. Quanto mais você deixa claro, mostra de uma forma que as pessoas possam conferir que aquilo que você está falando é verdade, assim, quem vai julgar é a pessoa que quer comprar. Se ela achou que aquilo satisfaz, ela compra, senão não. E assim você Sim. cria um público, né? Com confiança ou não. Sim. E aí. A gente quase não falou disso, né? Mas eu venho do mercado tradicional, né? Eu trabalhei muito tempo com a indústria tradicional, né? Digamos assim, que eu também acho Business, péssimo isso, porque parece que... Hã? business as usual. Exatamente. E a minha transição foi muito por conta da educação, né? Tipo, começando dando aula, foi um processo. E eu acho legal falar disso porque as pessoas acho que começam a entender que é um processo para todo mundo. Que assim, não tem um livro que você compra e fala, ah, legal, tô formada em sustentabilidade agora, né? Pronto, Olha, caiu no colo. dia, até Hum? comprei um, até comprei um livrinho aí. Então, tem títulos ótimos, mas assim, é um trabalho constante, certo? Você vai construindo assim, uma bagagem. E assim, se você olhar para uma bagagem de um ano antes, 2 anos antes, você vai falar, ai, não sei, esse conceito aqui, acho que eu não curto mais. Não, Mudou? já foi. Já Quantas foi? coisas aceitas, né, como critérios de sustentabilidade, e hoje a gente vê e fala, Mel, Exatamente. E eu comecei a questionar muito por conta da educação. Então, tipo, e por que eu falo isso? Acho que eu aprendi um pouco a unir essa relação de educação com comunicação. Minha primeira formação é em comunicação, né? E foi daí que surgiu essa vontade de, além de buscar coisas para levar para a sala de aula, para conseguir implementar isso nessas pessoas que seriam os novos profissionais, né? Além de só uma maquininha de fazer novos designers, né? Que é isso que virou, porque a educação também virou um mercado, né? Olhar para essa relação de como comunicar de uma maneira educativa, né? Então, eu acho que é esse o processo que a gente precisa fazer, sabe? Enquanto profissionais, a gente precisa entender que a gente é um porta-voz de educação. Então, se você está disposto a trabalhar com uma marca que você já tenha, que você está direcionando seus esforços para trabalhar em âmbitos da sustentabilidade, não para simplesmente colocar um check ali de sustentável, eu acho que você tem que internalizar que você está também disposto a trabalhar nessa reeducação. Então, que mais do que fazer publi de produtos, você tem que aprender a desenvolver bons conteúdos, porque aí eu acho que você vai redirecionando, aí você vai remodelando o processo, sabe? posso Porque, citar dois exemplos. Posso citar dois exemplos. A Dani estava na live, não por sei se ela ainda favor. está. Ela trabalha que nem Uhum. uma louca, mas remimo. Ela virou para mim, ela falou, ai, me ajuda aqui a criar conteúdo. Olha os conteúdos dela, é exatamente isso. Ela faz um conteúdo educativo, ela explica muito simples, mas muito bem explicadinho. Aí ela vem, mostra um produto que ela faz tudo. Você tá com o brinco dela, né? Que ela faz tudo de aproveitando, né? Assim, resíduos. Ela desfaz um brinco antigo, faz um novo. Ela faz uma grande captação desse tipo de resíduo. E a gente tem muito essa ideia ainda, né? Que o resíduo é algo que está estragado, né? E aí a Dani tem todo um trabalho de higienização e tal. E ela faz muito essa comunicação. Todos que trabalham com sustentabilidade precisam explicar primeiro, né? Para Uhum. depois mostrar o que é o dele e tal.
E ela faz isso muito bem, e a minha outra parceira positiva também. Porque Uhum. e você tem de informação lá, né? Às vezes eu nem sabia um monte de coisa, eu vi no blog, né? Agora muitos posts que eles estão fazendo e tal. Então, existe sim, né? A Dani, por exemplo, é uma empreendedora individual. Uhum. Então, isso que me dói um pouco às vezes da gente, né, falar, putz, mas você tem que ser grande, tem a certificação que é cara, não tem acesso. Cara, ela corre atrás e tudo que ela fez até hoje foi individual. A outra, tudo bem, a Positiva começou com 15 funcionários, agora está com 30, entendeu? Então, Voltou? tem como fazer, tem como fazer. Voltou, né? Se travou um pouquinho. Voltou. Como fazer e eu acho que você podia, inclusive, dar esse checklist. O checklist, assim, o que que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação quando você está no caminho, mesmo que Uhum. você já esteja lá na frente ou esteja no começo do caminho, da jornada da sustentabilidade e tal, como que você. Qual é o cuidado que você tem para você criar esse tipo de conteúdo? Que eu gosto também muito do conteúdo. E aí, né? Ó, poderia indicar essas dicas? Sim. Como a gente faz para contar essa história? E aí, eu acho que você pode até falar assim: quando eu conto a história no blog, quando eu conto a história no Instagram, quando eu conto a história na tag do produto, né? Uhum. Sim. Eu acho que primeiro é pôr a bunda na cadeira e fazer o dever de casa de entender a própria marca, que é uma coisa que eu percebo nas mentorias que a maioria das pessoas não faz. Né? Não reconhece, às vezes, o próprio negócio, a própria marca, independente de ser marca de uma pessoa, de duas, de 10, de 20. Eu percebo que algumas não compreendem ali o que ela executa, né? Então, entender mesmo que matéria-prima que eu uso, o que eu uso, por que eu uso, quais são as bandeiras que eu estou levantando, né? Porque também, quando a gente fala desse âmbito de sustentabilidade, a gente percebe que é muito maior, né? A gente percebe que a maior parte das pessoas correlaciona só com a substituição da matéria-prima. Né? E, na verdade, obviamente, uma parte super importante, tem várias pesquisas que apontam que essa etapa chega a ser quase 80%, né, relevante com relação ao impacto, claro, porque é a materialização, mas a gente não pode desassociar que não é só trocar o poliéster pelo algodão, né? E ainda assim, às vezes, nem vai ser tão positivo, dependendo do que você for fazer no final. É entender que é muito mais amplo. Então, eu acho que é olhar tudo que você executa, se reconhecer, de fato, de verdade, quais são as bandeiras que você levanta, né? Então, quais causas você defende, porque eu acho que hoje também não dá para falar sobre sustentabilidade se sua marca não defende causa nenhuma, se ela só faz mais um produto para pôr no mundo, né? Whatever, e aí, né? Mais uma blusinha, não precisamos. Então, o que está por trás, né? Eu não gosto muito, mas enfim, você pode até usar o tal do propósito que ficou tão popular no coaching da vida, mas assim, o que você de fato está entregando? Eu acho que isso pode ser importante. Outro dia me falaram isso também lá no evento de empresas, né? Que propósito virou, tipo, a nova sustentabilidade. Mas Esvaziou, né? eu não, assim, isso eu, por exemplo, eu não acho. Eu acho que, assim, uma empresa, o primeiro documento que ela tem que criar chama contrato social, entende? Ela cria algo para a sociedade. Uhum. Esse é o propósito que a gente está falando. O que que está lá no Isso. propósito? O que eu estou entregando, né? Além de produto. Propinha. Ou criar enfim, não sei. Sim. Dá você aí uma dica, senão eu vou viajar na maionese aqui. Não, eu acho que de uma maneira assim, até para não ficar se estendendo, eu acho que isso, entender qual que é o seu propósito ali, né, de colocar esse produto no mundo, enfim, essa marca no mundo. Acho que entender muito bem essas entregas, porque eu acho que quando você faz isso muito bem feito, você entende o que você vai comunicar. O problema, eu acho que a maior parte das marcas e de profissionais, mas enfim, marcas, principalmente trazendo para a moda, que é minha área de atuação. O maior problema que eu percebo é que a maioria não se conhece, não sabe o que está colocando no mundo, e aí na hora de comunicar, vai atropelando, vai comunicando o que vem na mente, ou vai comunicando o que a rede está pedindo para ela comunicar. É aí que eu acho que mora o grande problema, sabe? Porque aí você cai na cilada de tentar entregar o que todo mundo está entregando ou de entregar o que você acha que você precisa entregar, que não é o que você faz. E aí eu acho que é onde você escorrega nessa relação de transparência.
né? Porque não está difundido para... Escorrega assim, muita gente empreende por necessidade. Aí Sim, a crista, né? Ah, agora a onda é surfar na sustentabilidade. Bota aí que é sustentável. O que que a gente tem que fazer? Recolher o, isso, recolher o lixo. exatamente. E aí eu acho que Erro mesmo, né? Que é um erro, na verdade, Júlia, que vem de muitas décadas sim, da falta de profissionalismo do empreendedor brasileiro. Vamos combinar. sim, Só que sim. agora o mercado está mais exigente, ele está tendo que fazer a lição de casa, como você disse. Sim, muito, muito. E aí eu acho que depois disso é entender como que você vai comunicar, né? Então, é entender mesmo como que você vai alinhar essa fala, é realmente se debruçar para criar conteúdos educativos, né? E não importa como que você vai fazer. Pode ser numa fala mais simples, pode ser numa fala mais técnica, não tem problema. Só que a comunicação ela precisa chegar do outro lado, né? Então precisa ser clara, precisa ser de verdade. Né? Não pode ser uma coisa floreada só para poder chamar atenção na rede e para poder, sabe, fazer parte de um ranking ali de sistema de busca. Eu acho que precisa ser real. Isso eu acho que é muito perigoso. E aí você vai diluindo. Eu acho que parece bobo, mas eu acredito muito nessa ferramenta. Eu acho que é de fato o que faz, como você citou o exemplo da positiva, né? É o que faz essa conexão acontecer. Né? Então você vai diluindo, você vai escolher as redes sociais que você for querer utilizar, que você também não precisa estar em todas, se você não for conseguir dar conta de administrar, principalmente se a gente trazer para a realidade de que às vezes é uma pessoa que compra matéria-prima, produz, alimenta a rede, faz tudo, né? E aí você escolhe o que você quer fazer, escrever bons conteúdos para alguma plataforma se você estiver vendendo, enfim, num site, alguma coisa assim. As tags eu acho que tem que ser muito reais. E hoje a gente tem várias formas de fazer isso. Eu percebo que às vezes as marcas têm uma ânsia, né? De, eu vou usar a tag com papel semente. Melhor do que você usar a tag com papel semente é você usar uma tag que conte de onde aquele produto veio, na minha opinião. Hoje, assim, melhor assim, né? Numa escala do que é menos ruim, eu tô, acho que priorizando isso. Entendendo quem fez, onde foi costurada, você sabe, você foi visitar, se você não costura aquela peça, você foi visitar a confecção, você foi entender como que é aquele ambiente, você consegue contar isso na sua etiqueta, né? Uma coisa que eu tenho me debruçado muito. A ONG que a Gabi trabalhava, por exemplo. Que trabalho lindo que eles fazem, tipo, e aí, já pensou você chamar a pessoa para conhecer o instituto que fez a roupa e entender que por trás daquilo, né, pode nem ser uma etiqueta, como fala, uma tag, né, uma tag do papel semente, mas só de você saber aquela história por trás, quantos pontos isso já não conta para tua análise, né, assim. Sim, sim. Eu acho que essas reflexões elas são importantes porque não é que a gente está. Óbvio que se você conseguir usar o papel semente ou algum É, outro tipo de tag, agora é certificada bem, inclusive, mas assim, não é. A gente está deixando opções, digamos, de mais verdade e sim. menos marketing vendável, assim, né? Crista da onda e. Voltou? Eu tô te ouvindo, a imagem travou. Será que ela vai voltar? Vamos ver. Tô te ouvindo. Tô com Espero essa que as cara pessoas. estática aí. Vocês estão ouvindo ela, a Júlia? Eu tô escutando. Tem um comentário interessante, juntar os dois conceitos, propósito sustentável, ou seja, o que você Será que, pretende criar é necessário ao mundo, se sustenta? Muito bom. será que se eu sair de Strava? Pode ser, uma boa. Vou tentar, peraí. Guarda o comentário aí. Mas travou ótimo, travou. Vamos ver se a Gabi tá aqui ainda. Carol Xavier, mandando ótimos comentários. Cadê Julinha? Júlia voltou. A Júlia voltou, mas a Gabi não tá mais. A Gabi fez um comentário aqui para mim. Foi. Voltou. Não, processo também. Cadê? Que Então, foi? Qual foi o comentário? fez vários comentários ótimos aqui. Ela falou Hum. para gente, eu acho que o ideal seria juntar as duas coisas, né? Se o teu propósito é sustentável, tipo, aquilo que você está se comprometendo a entregar como propósito,
Se é criar Sim. uma marca, se é ter uma coisa que inclua, se é isso, se é aquilo, é, se isso se sustenta ao longo do tempo. E eu acho que é importante a gente falar também que, assim, isso é de uma experiência minha, cada um pode ter uma visão, e é de uma experiência minha, acompanhando aluno, projeto mentorando e as marcas que eu fui conhecendo no processo, né? É, dificilmente você vai conseguir abraçar todas as causas, né? Você não vai conseguir falar, ai, que legal, tudo isso daqui, quero fazer tudo. Não vai. É assim, é frustrante, alguma coisa vai cair do seu colo, não vai dar conta. Então, eu acho que é importante olhar para causas que você realmente consegue fazer, sabe? E aí você. Júlia, um pouquinho, eu iria um pouquinho além, como aquele olhar meu de consultora Uhum. para empresas, eu iria um pouquinho além. Eu pegaria, eu faria uma análise da empresa do que, qual é o seu maior impacto e Sim, foca naquele impacto, né? exatamente. Alguns vão aparecer algumas opções de ODS, que é um guia que a gente pode usar, por exemplo, quem não entende muito pode se guiar pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. E Uhum. nessa análise que a gente ajuda as empresas a fazer, ela escolhe os piores, os mais impactantes, entendeu? Então, assim, se é uma empresa de construção civil, não adianta você falar que você vai recolher o lixo do escritório, entendeu? Que isso não vai fazer nem cócega. Então, Exatamente. é nesse lugar que a gente precisa ter essa Ou, ou planejamento. como eu estava vendo esses dias, uma marca de jeans, né? Jeans é um assunto polêmico, né? Porque tem vários impactos e tudo mais na produção. E aí era uma marca de jeans sustentável. Falei, tá, vamos lá, vamos tentar entender. E Mas aí um dos. tem um material que pode ser sustentável, é o jeans. Então, mas tô falando assim, sabe aquela coisa de você abrir o Instagram e falar jeans sustentável? Eu falei, tá, vamos tentar entender o que, que Me é conta sustentabilidade. mais. Exatamente. E na verdade, um dos poucos atributos que ela trazia era com relação ao tratamento da água, que é previsto por lei. Então, assim, Isso você não chama greenwashing, gente. Quando entendeu? você faz algo que você está cumprindo a lei e fala que aquilo é sustentável, ou seja, que você está indo além da lei, você está mentindo. Resumindo, greenwashing tá lá no meu material também. Quem quiser, vou repetir. Responde dentro do destaque sustenta o quê? Tem lá uma pesquisa que eu peço para vocês colaborarem comigo. Aí eu dou acesso a uma pasta onde eu tenho todas as referências, inclusive esse guia do IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor, que ele criou há algum tempo falando o que é greenwashing e exemplos Uhum. práticos. Um exemplo é esse. Se você faz algo que a lei manda você fazer, você não está fazendo nada para sustentabilidade, porque sustentabilidade é ir além da lei. Exatamente. Então, acho que é isso, assim, eu acho que volta naquela primeira dica, de olhar para o que sua empresa faz, né? Eu acho que dentro, trazendo para a moda, entendendo o que permeia assim, a legislação ali que está prevista, né? Que aí é uma coisa que você vai fazer, né? É inerente, não é uma prática que você vai buscar além. E aí entender qual causa que você vai conseguir realizar ali dentro. De repente não vai ser na matéria-prima, de repente vai ser com a mão de obra utilizada, digamos assim, né? Com quem que você vai contratar para poder produzir seus produtos e como que vai ser essa relação, né? E mais do que pagar justo, se você consegue desenvolver, né, e emancipar aquela pessoa, né? Porque também não adianta nada você pagar justo e deixar aquela pessoa com a bola de ferro com você a vida inteira, né? Então, assim, são muitos detalhes para a gente olhar, Será que a empresa está preparada, né, para isso? Porque entendeu? outro dia eu vi uma marca assim, que eu achei a coisa mais linda. E aí, eu não lembro que produto era, se era alimento, mas ela mostrava exatamente quem estava produzindo aquilo e onde que a pessoa estava, acho que era alimento. Mas existem outros modelos de negócio também, por exemplo, o Mora Digna é uma empresa de impacto social muito conhecida, porque ele começou muito novinho, acho que ele tinha 16 anos, esqueci o nome do rapaz. E ele faz isso. Ele pega as pessoas da comunidade, ele ensina, ou seja, ele capacita pessoas que se tornam colaboradores, mas que têm a possibilidade de estar
indo para outros lugares, porque ele faz a pessoa crescer e aí, de repente, a moral divina pode ficar pequena para aquela pessoa, entendeu? Então, precisa estar preparado para isso, né? Porque a gente também vê muitas marcas que é difícil, eu acho que é difícil você lidar com o tecido, o algodão puro, o algodão orgânico puro, né? Aquele, enfim, existe uma parte técnica aí que eu acho que é mais difícil, que precisa ser desenvolvida na costureira, por exemplo. Sim, E aí, se você ficar dependente daquela pessoa, aí você vai, por exemplo, exigir exclusividade, ou você vai deixar ela coordenar uma equipe e treinar mais 10? Ou você exatamente. entende? Então, assim, como é que vai ser essa relação, né? Isso também está incluído em Porque sustentabilidade. Não é um negócio que é um checklist. Como é que eu vou é um fazer um impacto social, Como é que eu né? vou botar Então, um checklist? exatamente. É diferente, né, da outra. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque não é no sentido de, ai, olha como é difícil, vou desistir. É no sentido de falar, olha como é complexo, como não existe um download que você vai baixar e que você vai encontrar o que fazer na sua marca, para poder colocar o raio do nome sustentável ali. Porque eu percebo essa ânsia, né? Essa ânsia de preencher uma lacuna e simplesmente colocar nomenclatura. Essa é a ânsia do ser humano para tudo, né? O que que eu preciso para Uhum. você ver? O que que eu É, preciso para você namorar comigo? O que que eu preciso? exatamente. É tudo a gente querer checklist. Gente, tem que abraçar o desafio. E não Abraçar, é fácil. abraça o capeta, porque você tá no inferno quando você quer fazer o negócio. E aí eu acho que até a Gabi ia voltar para falar um pouco disso, que eu falei um negócio. Eu E não eu sei se partilho muito disso que você falou, assim, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho olhado também de uma maneira um pouco mais profunda no incentivo de cada um criar a sua base de estudos e de cada um criar o seu, sabe, o seu hub ali de criticidade, né? Porque eu percebo também um pouco isso, né? Eu sei que não é tão simples, eu percebo que muita gente tem essa dúvida de, eu quero então começar a estudar ou entender do assunto, por onde que eu começo? Né? Eu acho que você deve receber a mesma coisa. Então, é difícil mesmo, porque tem de tudo na rede, tem gente falando coisa muito legal. vamos criar um curso. Vamos criar um curso. Tem muita gente falando muita coisa legal na rede, mas também tem muita gente falando um monte de abobrinha, um monte de coisa que não serve para nada, num baita de serviço. Mas eu acho que partir ali para construção de coisas suas, eu acho que é muito legal. Tem livros bons, você tá com essa pasta aberta, né, de várias referências, e aí a partir do momento que você abre uma referência, vai se desdobrando em outras, né? Eu sou super fã de documentários e eu acho que é muito legal, principalmente quando você vai ler críticas dos documentários, porque às vezes a crítica põe por terra todo aquele documentário, ou às vezes reforça. Então eu acho que também é falar isso, é falar que é muito mais amplo do que só encontrar respostas pré-prontas, né? E contrata a gente, né, amiga? Eu tô dando uma Exatamente. agora, porque consultoria do jeito que era gostoso fazer, de você ir lá ver e tal, não tá rolando, mas a gente faz uma mentoria, a gente vai guiando a Uhum, empresa para as questões, para as perguntas, sim. porque essa ânsia realmente é em tudo. Quero um Uhum. checklist. O que eu faço? Quero para ontem. Gente, calma. Ser humano é E posso processo. falar uma coisa? Eu acho que tem algumas marcas de moda por aqui, né? Que trabalham com algum produto de moda, assim. É, que é uma coisa que eu também já reparei, que às vezes fica ali. Que é uma coisa que é um vício que a gente tem eu não gosto de falar da moda tradicional porque parece que você está segmentando de novo, né? Mas é um vício que a gente traz aí do mercado, que é de como que você está comunicando, além dessa relação de conteúdo, como que você comunica imageticamente falando, né? Como que você comunica através de escolha de imagens, né? Para a gente entender também que a gente desdobra para tudo isso, né? Além de criar conteúdos muito bem estruturados de uma maneira educacional, né? Que tem uma troca boa, como que você constrói isso através da imagem? Então você também passa a entender que não é necessariamente aquele tipo de imagem que a gente está acostumado a ver, não é necessariamente aquele tipo de casting que a gente está acostumado a ver, de modelos, né? Tudo isso faz parte da sustentabilidade de alguma maneira, quando a gente fala nesse novo olhar, né? Nessa desconstrução, Com que eu acho certeza. que também é importante.
Faz muito parte. Eu tô só revendo aqui, tinha uma outra pergunta boa. É, eu até tinha comentado aqui sobre relatórios de sustentabilidade. É a mesma coisa que a gente falou, né? Relatório ou a comunicação, se for feita, tipo greenwashing, que você falou, ou coisa que também para inglês ver, que eu acho que ele quis dizer é isso. Só conta o que faz bem, não conta os desafios, os perrengues e tal. Uhum. Aí tem uma outra da Carol, tipo, em vez de falar sustentável, por que que não fala durável, né? Ah, durável e emprega mão de obra da comunidade XPTO que a gente está bem onde a gente está, por exemplo. Eu também gosto É, mais. tem muita gente usando o próprio slow fashion, né? Eu acho que são muitos nomes, Já né? traz mais conceito, que aí não te aumenta a expectativa de que teu tecido é biodegradável, sei lá o quê, né? E Isso. aí tem uma da Carol que eu acho boa também, tecidos mistos, mesmo mistos de fibras naturais, pelo que o Jonas me explicou ontem, sim. Porque inclusive alguns tecidos de mesma origem, por exemplo, o algodão, você tem vários tipos, né? Você tem o linho, você Uhum. tem o jeans. E aí cada máquina está preparada para um tipo. Então, Uhum. misturou, ferrou todo o processo, assim. Vai ter sempre isso acontece para tudo, não é só para tecido, mas quando a gente fala de plástico é a mesma coisa, né? Porque são muitos tipos, né? Quanto mais você mistura, quanto mais mistura, mais difícil o processo de você reaproveitar aquele material, reciclar também, etc. Entender o processo de reciclagem é importante demais, a cadeia, né? Entender Uhum. cadeia, isso é muito sustentabilidade, gente. Entender o tamanho da pemba é muito sustentabilidade. É, Porque você porque tem um fiozinho, vem um chinês atrás, né? Lá do outro lado. Isso é muito. Entender que a é gente, que a tá gente tudo aprendeu a fazer produto para não pensar depois, né? A gente só foi fazendo. Fazendo, 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 fazendo. Então, Breakpoint vai estar disponível novamente na Mostra Ecofalante. Recomendo fortemente, né? Porque ele Uhum. mostra todo como a gente chegou onde a gente está, mas de um nível macroeconômico, né, Julia? Como é que Exatamente. desenhou essa macroeconomia Uhum. que hoje gira em volta do petróleo? Então, como que os interesses ali de alguns magnatas, né? Aqueles 1% mais rico do planeta, que Por isso que a gente tem tanto poliéster no mundo. então, gente, esse filme, porque, tipo, por que que como que chama a empresa lá do nylon? Dupont. Por que que a DuPont criou o nylon ai meu Deus, já tá até fugindo das palavras, paraquedas dos soldados. Uhum. A partir daí foram vários outros usos que a gente usa Na em tudo. verdade, eu não sei se você ou se alguém daqui que assistiu, não vou voltar nessa pergunta aqui da Bem Despertar. Na verdade, um dos pontos que mais me assustam, mesmo tendo ciência, mas assim, sempre que você vê, você leva aquela chacoalhada, é você perceber que praticamente tudo que a gente tem hoje foi de alguma forma desenvolvido para ou com a guerra e movido pela relação financeira, pela relação econômica. Então você percebe, eu acho que isso traz muito essa relação do não crescemos, não desenvolvemos, a gente foi só expandindo, Não evoluímos. não evoluímos. Porque a gente se desenvolveu muito, eu acho, sabe? Sim, Tem muita tecnologia desenvolvida para muita coisa boa, mas esse filme realmente é muito pesado, porque por isso que o Abramovay critica, inclusive o debate também está disponível no YouTube da Mostra Ecofalante. Eu acho que assim, os debates são incríveis, imperdíveis, imperdíveis, assim, tipo, tanto quanto documentários. E ele fala isso, que só mostrou esse lado, que é péssimo, assim, que dá vontade da gente se matar. E a gente não pode se limitar a isso, que nem a Carol tinha comentado. Tipo, a gente também não pode nem querer a perfeição, nem se acomodar numa coisa que já é meia boca, assim, tipo, já não dá só aquilo. E exatamente. aí a gente tem que continuar fazendo o máximo que for possível. E começar por algum ponto e também contar a verdade desse lugar que a gente está agora, desse nosso lugar de fala, digamos assim, né? Se eu estou no Exatamente. estágio inicial, estou começando uma jornada aqui na empresa. Então, fiquem atentos que algumas coisas podem mudar na nossa relação. Pode ser que eu não emita mais a nota do comprovante do cartão de crédito para vocês.
isso vai ter uma razão. É isso, é comunicar exatamente a verdade, né? Que é outra prática, assim, que eu acho que é algo sensacional e que quase nenhuma empresa faz, é a própria etiqueta aberta, né? Que é uma coisa que a gente vê. Pô, a etiqueta aberta é literalmente uma etiqueta aberta, direcionada com todos os custos Ah, financeiros que você teve para produzir aquele determinado produto. é muita coragem, Júlia. É É muita muito coragem. legal. É o auge para mim me dá assim, posso falar? Orgasmos. Porque, cara, uma empresa para ter essa coragem de falar, eu lucro, eu não tenho vergonha, gente. Eu não tenho Sim. vergonha. Eu não lucro 50%. Não, e assim, a gente precisa parar de ser hipócrita também. Meus funcionários com acima da média do mercado, eu dou convênio, eu faço isso, eu dou treinamento, SLT, que já é, né, uma exceção, Uhum. já não acha. É, enfim, tudo que faz ali aberto, eu acho que a coisa mais corajosa que uma empresa tem para fazer é virar para o funcionário, tá aqui, ó, seu salário foi fruto disso, 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 me Sim. ajuda. Aquele reciclável que a gente conseguiu juntar e mandar para o catador vai ser a festinha do, né, do aniversário do mês. Tarará. Isso é a E coisa o, que eu acho que tem, é dividir o valor e dar é, valor além da grana. e o canal aberto, né? Tem uma marca que eu sou apaixonada. Eu conversei com ela lá no canal, que é a da Tati, a Brisa Slow Fashion. Eu gosto muito do trabalho da Tati. Toda vez que você falar dela, Eu acho que é assim um dos melhores exemplos. Eu gosto querendo uma muito. brusinha. Hã? Já vou estar querendo uma brusinha. Não, assim, eu gosto muito. E eu acho que é ter esse canal aberto, né? A gente estava conversando esses tempos atrás, e ela até falou isso numa live de uma cliente, de uma pessoa que gostaria de comprar um produto da marca e que questionou o valor. E ela foi super aberta, né? Foi o que deveria ser normal, né? E conversou com essa pessoa sobre enfim, explicando por que que era aquele valor, por que que não era, e quanto de repente que aquela pessoa acha que seria interessante pagar e coisas do tipo. Então, isso para mim eu acho que é um valor que a gente precisa levar adiante, sabe? Eu acho que é essa transparência real, né? Não é só fazer uma campanha publicitária interessante, né? É você fazer uma transparência ali no dia a dia, seja você conseguindo praticar a etiqueta aberta, seja você conseguindo praticar o canal de escuta ali e dar uma devolutiva, sabe, responsável. Isso eu acho que faz as coisas prosperarem, né? Eu acho que não adianta a gente ser hipócrita e se iludir, a gente volta na mesma coisa que a gente começou a live. A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa fazer produto para pagar para vender, para pagar conta, né? Eu acho que não adianta romantizar e querer tacar fogo em tudo. Gostaria, às vezes, gostaria, mas ainda não dá pra fazer isso. Mas assim, dentro dessa realidade, o que que dá para você fazer melhor, né? O que que dá para você fazer melhores escolhas e fazer com que quem está do outro lado perceba isso e também comece a realizar melhores escolhas, né? Qual que é o Instagram da Brisa? Que tem gente perguntando. Ah, ela tá como Brisa Slow, se não me engano. Mas se Brisa. colocar Brisa, já aparece. É, acho que Deixa eu colocar aqui. vai. Bom, é, tem coisas interessantes aqui, comentários interessantes, e tem um da Ju. Tem primeiro um do brechó. Brechó Uhum. é a coisa mais sustentável que tem. É aquilo que já está pronto, entendeu? Ainda é usável, está em condições de uso, né? E aí, realmente, ainda é por aí. Eu acho que não tem muita fuga, todo mundo teve que ir para Verdade, tem um ponto. a gente encontrar um que está mais próximo, que você possa buscar, né? A pé ou com, sei lá, um transporte menos poluente que o individual, pode ser uma boa. Mas o brechó, para mim, sem dúvida, mesmo que o material, que ele não tenha sido fabricado com tudo isso, ele ia ser Sim. queimado, né? Então, E várias pesquisas já apontam que, além de ser o hype, né, que a gente sabe também que virou um hype, né, de abrirem muitos brechós e também já virou essa coisa de briga por preço e brechós que estão
enfim, elitizando, mas não vou nem entrar nessa discussão porque é um outro momento e também não é nem minha área de atuação, né? Para isso tem outras pessoas para falar. Tá aqui Mas eu não, também sou, tava aqui eu no sou, live, nossa eu sou colar. super a favor, eu acho que a Ana, né? Eu acho que eu acho que a matéria-prima mais sustentável vai ser aquela que já está no mundo, independente de como ela foi feita, como você falou. Ela já está aqui, né? Melhor do que você produzir novas. E tem várias pesquisas que já mostram que por conta de toda essa crise que vem se arrastando até antes da pandemia e com a pandemia só ficou maior, de, enfim, discrepância social, econômica e tudo mais, tem muita gente que já aponta o brechó como um dos empreendimentos, digamos assim, que vão crescer exponencialmente, né? Que é aquela Já coisa, o que você tem ali, exatamente, e que você consegue pôr para rodar de alguma maneira. realmente esse negócio. Eu E sou aí, super a favor, brechó, feira de troca, só que ah, assim, sempre com essa consciência, né, de como que você legal, está colocando isso. acho legal, mas acho difícil ainda. Vou te falar, para quando você quer algo específico, você tem que ter tempo. Você Uhum, e tal. Eu fiz isso na última vez, era uma calça. Eu fiquei 2 anos sem comprar nada, eu te contei isso? Nem calcinha, acho que eu comprei. E daí eu fui comprar uma calça e eu fiquei nesse namoro. Aí um dia eu falei, eu vou na Paulista, vou ver todos os brechós que tem ali perto. Fui em todos os brechós, comprei de uma moça que é uma querida, assim, tipo, um lugar que a minha mãe não entraria. Numa daquele, sabe aqueles shoppingzinho da Paulista que de stand? Aí eu falei, nossa, mas ali dentro, né, tal, meu, era o stand mais menorzinho que tinha mais entulhado de coisa. E a moça, uma querida, assim, falou: como você quer a calça? Ah, assim, assim, assim. Ela olhou pro meu corpo, me deu três, que eu adorei as três, eu trouxe duas. Pelo preço de uma barra de uma calça que eu já comprei na vida, pra falar a Eu verdade. só compro em brechó. Eu quase não compro, né? Eu nunca fui uma pessoa de compra. E o que eu compro é em brechó, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu gosto também de deixar um outro adendo, vendo que tem alguns brechós aqui. E tem as brechozeiras também. A responsabilidade também na comunicação dos brechós, né? Porque eu acho que também é isso. A produto de brechó é incrível, é incrível. A gente está dando sequência e está dando, né, continuidade de vida para um produto que já foi criado, lindo, incrível. Mas assim, como que você está fazendo isso? Como que você está comunicando? Porque também não adianta você estimular o auto e o hiperconsumo, né? Eu acho que você continua com a lógica do consumo acelerado, então não vejo muita, enfim, não vejo uma conexão com a nossa fala. Como que você realiza a entrega disso, já que você não tem o impacto, digamos assim, da produção do produto, como que você realiza a entrega disso, né, da melhor forma possível, embalagens, etiquetas, enfim, o que você quer colocar ali por trás. Eu acho que essa responsabilidade é importante também, porque eu também estou vendo muita farra do brechó no sentido do estímulo ao hiperconsumo, que é a É, mesma coisa que aconteceu às feiras de troca. Eu vou trocar, eu tô levando 3 blusinhas, eu preciso sair com 3 blusinhas, né? Então, a lógica, ela ainda tá intrínseca. é porque é hype. É, Eu quero pôr sustentabilidade, eu compro em brechó. Aí compro um monte de coisa que não usa, assim, tipo. E não mudou a raiz do problema. isso, exatamente. A E quantidade, né? O nosso problema sempre foi a quantidade, não, né? A não, quantidade. é ir na raiz dos nossos problemas. A gente quer um checklist para. Ai, viu? Resolvi, tá? Viu? E não, e o negócio tá lá, na verdade. O problema continua com você. Ao invés de você comprar um monte na loja de departamento, você tá comprando um monte no brechó. Filho, vai pro psicólogo, né? E aí a maternidade comentou: nossa, é verdade, discutir abertamente com o cliente acerta acerca de quanto seria justo pagar pro. Gente, eu tô vivendo isso aí agora de precificar evento. Mas eu acho que todas as experiências que eu tenho como consumidora, chatíssima, que eu sempre fui, essa de você se aproximar do seu cliente, contar as verdades, é a melhor. Inclusive, eu não lembro onde que foi. Essa semana eu fui comprar um negócio e tinha um rapaz vestido de palhaço na porta de uma loja pedindo dinheiro. E aí eu parei para escutar. Assim,
ele começou a falar, eu tive que ouvir, né? Eu não podia virar as costas para um rapaz, né? Aí ele falando, aí ele começou a contar a história. E dificilmente, quando alguém para e começa a contar uma história com muitos detalhes que você vê que é verdade, que é difícil seria mentir daquele jeito, você não compra. E ele estava pedindo uma doação de uma cesta básica. Eu não tive o que falar, assim. Eu estava tirando o cartão para comprar um negócio de tomada, e daí o menino contou uma história de que ele tinha que conseguir doações para que ele pudesse acessar uma bolsa de estudos dentro de uma empresa X. Tarará. Eu falei, mano, me mostrou o perfil do Instagram, sabe? Assim, dificilmente, quando você conta uma história bem contada, ou seja, histórias com verdade, elas têm menos chance de você embrulhar né, o teu cliente, porque a verdade ela tem detalhes. Você muda o script no meio do caminho, porque ela tem um detalhe que você lembrou que a pessoa pode gostar. Então, dificilmente a pessoa não compra quando ela ouve essa história. Entende? Ah, mas algodão, que nem a Tita, né? Que a gente também tem como exemplo, assim, tipo, mas é algodão, a gente planta, a gente compra direto, aí eu tenho que comprar uma quantidade X, aí a produção é assim. Lá existe uma certificação que vai sempre garantir que não houve a exploração de ninguém no meio de todo esse processo. E pá, 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 pá. Aí fudeu, porque aí você não consegue falar não. Porque aí você vê o Exatamente. valor além do monetário. Exatamente. Eu não sei quem que eu estava ouvindo esses dias que falou um pouco sobre isso, né? Lógico que a discussão ela é muito maior do que isso, principalmente se a gente falar sobre discrepância social, mas quando foi que a gente aprendeu a aceitar que todas as roupas fossem tão baratinhas, né? Quando foi que a gente aprendeu a internalizar como se isso fosse normal, né? Eu não E sei aí, responder essa pergunta porque eu nunca achei isso válido. Eu sempre comprei roupas que durariam 20 anos, como as roupas que eu tenho são assim. sim, Isso é valor. sim. Mas aí que tá, você entra né, naquele tumulto de terem percepções muito diferentes e muito discrepantes, né? Uma coisa que me assustou super, que eu tava vendo essa semana, era com relação ao aumento de cadastros do MEI, né? De aberturas de MEI e principalmente de pessoas que estavam abrindo MEI relacionados a alguma atividade têxtil, né? De poder revender. Falei, cara, Brechós, você tipo, entra. Não, não é nem no brechó só. É de tipo, sacoleiras, né? E de pessoas que vão comprar no Bom Retiro, no Brás, né? Para poder revender, para viver, né? E aí você entra numa sinuca de bico, porque você fala, cara, é isso aí, tá todo mundo ferrado, a pessoa precisa sobreviver, né? E ao mesmo tempo você tá na discussão de como que você sai desse foco da produção em massa, de produto barato. Então, assim, é uma briga, assim, muito complexa, né? enfim. Sim, não fechamos a questão porque existem esses contextos que mudam a análise, mas a live vai fechar. Então, Não, um minuto, o que eu deixo de recomendação para quem quer aprender, por exemplo, observa como são os posts da Júlia, ela tem um editorial de posts, né? Como é que chama? Cronograma, não sei como chama, eu mas sigo. você vai abordando os temas, e é muito educativo você ver como ela comunica e se inspirar para fazer a sua comunicação, né? A Gabi tem conteúdos super técnicos olha aqui, tá vendo os indicadores do índice de transparência? Vai lá e começa a fazer a lição de casa devagarinho e aí você vai comunicando. Então a gente deixou, acho que algumas referências, tem outras que eu deixei então em aberto, quem quiser responde lá para mim, me manda inbox e batemos o recorde, né? Que era o que você queria. Dobramos a meta e batemos o recorde, que Tá era a vendo? live. Mas quem estava aqui parece que curtiu. Que Recomendem. bom. Eu vou postar, vou fazer agora as legendas bonitinho. E aí vocês recomendam a gente para outras pessoas, né, Ju? Por favor, por favor. É isso, eu acho que nenhuma live é um assunto fechado, é abertura de diálogo, porque são muitas reflexões, né? Não tem receita pronta, é uma coisa que eu tenho batido cada vez mais na tecla. A gente está o tempo todo se desconstruindo e buscando outras formas.
E entendendo como comunicar da melhor maneira, da maneira mais verdadeira possível. Acho que é esse o processo. Carol, não sei o que você está perguntando onde estão, mas tem um destaque com o logo do Sustenta o Quê? Existe uma pesquisa que eu peço para vocês colaborarem, e aí eu mando o link para vocês de uma lista de referências, todos os materiais de referência dos meus posts. Gente, boa noite, obrigada por acompanharem, obrigada, Júlia, obrigada, Gabi, que já foi e não voltou.